E estamos nós mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo ao livro do Gênesis e estamos já no capítulo 16. Hoje nós vamos estudar sobre o nascimento de Ismael. Ismael, o filho de Abraão. É muito interessante essa história e também tem uma grande mensagem para nós. Como sempre, cada texto da Sagrada Escritura é uma mensagem que nós tiramos de Deus para a nossa vida, ok? Então, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no capítulo 16 de Gênesis e nós vamos estudar este capítulo hoje, do 1 até o versículo 16. Então, enquanto você se prepara, eu quero dizer que está sendo muito bom este tempo de estudo que nós estamos fazendo. Já há mais de um mês que nós iniciamos com esse estudo, passa rápido demais o tempo, e acredito que está sendo muito proveitoso, tanto para vocês que se inscreveram no canal, para vocês que acessam o canal e também compartilham desse estudo, como para mim, né, que estou fazendo esse estudo junto com vocês, ok? Então, está sendo muito positivo esse estudo bíblico que nós estamos fazendo, especificamente do livro do Gênesis, né? Vamos lá então, vamos começar a nossa leitura do capítulo 16 de Gênesis. É o nosso estudo de hoje. Vamos lá? Vamos ler com bastante calma, sem atropelos, para já irmos, vamos dizer assim, interiorizando o texto que nós vamos ler, para depois estudá-lo propriamente dito. Tá bom? Vamos lá então? Sarai, mulher de Abraão, não lhe tinha dado filho, mas, possuindo uma escrava egípcia chamada Agar, disse a Abraão: Eis que o Senhor me fez estéril. Rogo-te que tomes a minha escrava, para ver se ao menos por ela eu possa ter filhos. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Sarai tomou, pois, sua escrava, Agar, a egípcia. Passado 10 anos que Abraão habitava a terra de Canaã, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Este aproximou-se de Agar, e ela concebeu. Agar, vendo que tinha concebido, começou a desprezar sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: Caia sobre ti o ultraje que me é feito. Deite minha escrava. E ela, desde que concebeu, olha-me com desprezo. O Senhor seja juiz entre mim e ti. Abraão respondeu-lhe: Tua escrava está em teu poder. Faze dela o que quiseres. E Sarai maltratou-a de tal forma que ela teve de fugir. O anjo do Senhor encontrou-a no deserto, junto de uma fonte que está no caminho de Sur. Disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? Eu fujo de Sarai, minha senhora, respondeu ela. Volta para a tua senhora, tornou o anjo do Senhor, e humilha-te diante dela. E ajuntou: multiplicarei tua posteridade de tal forma, e será tão numerosa que não se poderá contar.
Disse ainda mais: estás grávida e vais dar à luz um filho. Darás a ele o nome de Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Este menino será como um jumento bravo. Sua mão se levantará contra todos, e a mão de todos contra ele. E levantará sua tenda defronte de todos os seus irmãos. Agar deu ao Senhor que lhe tinha falado o nome: vós sois El-Roi, porque dizia ela: não vi eu aqui mesmo o Deus que me via. E por isso deu-se àquele poço o nome de Poço de Lahai-Roi. Ele se encontra entre Cádiz e Barade. Agar deu à luz um filho, a Abraão, o qual lhe pôs o nome de Ismael. Abraão tinha a idade de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Muito bem, esta é a leitura do texto, muito interessante, né? Nós olharmos para o texto assim como ele está, mas nós precisamos estudá-lo para entendê-lo, né? E extrair dele a sua mensagem. O que diz o texto para nós? O texto bíblico narra o nascimento de um herdeiro de Abraão, chamado Ismael, certo? É esse o herdeiro da promessa? A promessa já começa a se cumprir? Ainda não. Não é este o herdeiro da promessa. Tá? E nós vamos ver por quê. O autor sagrado conta que Sarai, esposa de Abraão, é estéril. E por isso não pode dar filhos ao patriarca. E é tão difícil a situação que Sarai chega a atribuir a Deus a sua esterilidade. Para este povo, para esta cultura, ter filhos sempre foi sinal de bênção de Deus. E uma esterilidade também sempre foi vista como maldição de Deus. Tá? Não é verdade isso. Não é maldição de Deus a condição de Sarai. Não é. Ela atribui isso no momento difícil que ela está passando, num momento de tristeza, de angústia. Então ela atribui a Deus o fato dela ser estéril, né? E isso não é verdade. É mais um ato desesperador por parte de Sarai, uma possível decepção quanto à sua situação que ela pensa. E diz isso, que está no versículo 2 que nós lemos desse texto, tá? Então não é da vontade de Deus a esterilidade de Sarai. É uma condição dela, humana, tá? Mas no desespero, né, como qualquer um de nós fazemos, às vezes atribuímos alguma decepção, algum sofrimento a Deus, o qual é erradamente essa atitude de qualquer um de nós, até de Sarai. Mas Deus entende, por ser um momento de desespero, um momento que não vê respostas, ok? Sarai, não podendo conceber, ela recorre a um costume da época. Veja bem, essa atitude dela era um costume daquela época, daquele local, ou daquela região, podemos dizer assim, dos povos existentes naquela época. Podemos dizer um costume cultural, mas não aprovado por Deus, pelo Deus único. Deus não aprova essa atitude.
né? Mas ela recorre, num ato de desespero, ao costume cultural da época. Mas não que isso seja aprovado por Deus. Não é. Nunca foi. Tá bom? A Bíblia não fala que Deus aprova essa atitude de Sarai. Tá bom? Sarai, então, recorre a esse costume da época. Recorrendo a este costume, deseja obter um filho por meio de sua escrava. Olha o pensamento da época. Não é muito, se vermos com a realidade de hoje, tem algumas mentalidades desta forma, né? Que outra pessoa gerando para você se torna seu filho. Infelizmente é uma mentalidade equivocada, né? E que já era um costume antigo, do povo da Bíblia, né? Veja bem. Então, não podendo, ela recorre a esse costume, podemos dizer, ou melhor aqui, voltando ao que a gente estava refletindo, para não perder a linha de raciocínio, recorrendo a esse costume, deseja obter um filho por meio de sua escrava, né? Não é uma escrava do meio do seu povo, não é um do seu povo, do povo eleito, é uma egípcia, é uma escrava egípcia, que está sob o comando de Sarai, né? Não é uma escrava do meio do povo, e sim uma egípcia. Segundo um prescrito pela lei mosaica, a lei mosaica, a lei de Moisés, dizia assim: vossos escravos, homens ou mulheres, os tomareis dentre as nações que vos cercam, não do povo escolhido. O que nos dá a ideia de que este relato é demasiado antigo, tá bom? É bem antigo esse relato. Esse relato de que vossos escravos, homens ou mulheres, tomareis dentre as nações que vos cercam, vocês vão encontrar no livro do Levíticos, mais adiante, no capítulo 24, versículo 44, tá? Vocês podem conferir que está lá essa lei mosaica, que poderia ter escravos, desde que não fosse do povo eleito, mas do povo que vive ao redor. Tá? É uma lei mosaica, certo? Então, é muito mais antiga a relação antagônica entre israelitas e ismaelitas, o povo de Israel e o povo de Ismael, podemos dizer assim. Este relato prepara a oposição que historicamente existiu entre judeus e árabes, né? Prepara esta oposição que historicamente sempre existiu entre o povo judeu e os árabes, entre os israelitas e os ismaelitas. Por isso eu dizia no vídeo anterior que Abraão é um patriarca muito importante, porque as três grandes religiões do mundo têm Abraão como patriarca, como pai da fé, que é o povo muçulmano, o judeu e os cristãos, certo? Vamos lá então. O texto nos mostra que Agar, esta escrava egípcia, embora rejeitada por Sarai, por sua falta de respeito, ela também começou a desdenhar da sua senhora quando concebeu de Abraão, certo? Nós vimos isso no texto. Este relato mostra que Agar é rejeitada por Sarai, por sua falta de respeito. Não, mas não é rejeitada pelo Senhor. Deus não a rejeita, tá? Agar se torna a matriarca do povo ismaelita. Olha que interessante. Deus também lhe promete uma numerosa descendência, e isso está lá no versículo 10 que lemos, né? E ajuntou: multiplicarei tua posteridade de tal forma, e será tão numerosa
que não se poderá contar. Deus faz uma promessa a Agar. Ela passa a ser a matriarca do povo ismaelita, certo? Mas há um detalhe importante nesse texto, que nós precisamos notar essas minúcias, esses detalhes. Não há promessa territorial. Não existe uma promessa de posse de território. É uma promessa de descendência, diferente da promessa feita a Abraão, que nós vimos no texto passado, do espaço territorial que a sua descendência irá herdar. Aqui, Deus faz uma promessa a Agar que terá descendência numerosa, mas não fala nada de território. É bom a gente notar isso. O autor sagrado usa de uma sutileza, podemos dizer assim, para dizer que este povo, o povo ismaelita, viverá à margem do território, como um cavalo selvagem, ou seja, separado de seus irmãos. Versículo 12 diz assim: este menino será como um jumento bravo, sua mão se levantará contra todos, e a mão de todos contra ele, e levantará sua tenda defronte de todos os seus irmãos. Então veja bem, é uma sutileza do autor sagrado para dizer que o povo ismaelita vai viver à margem, separado do seu povo, do resto do seu povo, dos seus irmãos, e será como submetido a eles, segundo a ordem dada à sua própria mãe, no versículo 9. Esse povo ismaelita será, de uma certa forma, submetido aos seus irmãos. E isso está no versículo 9, que diz assim: o anjo do Senhor que fala para Agar: volta para a tua senhora e humilha-te diante dela. Veja bem o texto. É uma sutileza do autor sagrado. Não vamos pensar que tudo isso está sendo aprovado por Deus. Não está sendo aprovado por Deus, tá? Há dois aspectos importantes para a compreensão deste episódio, que contraria patentemente a atitude justa de Deus. Porque o que nós vimos até agora foi uma grande injustiça cometida contra Agar, tá? Este relato, embora anuncie algo que acontecerá no futuro, porque quando lemos dá a impressão que ainda não aconteceu, né? É na realidade um comportamento com fundo histórico, que aprofunda suas raízes no mais remoto passado, que continua no presente, que era vivido pelo povo no tempo em que foi escrito esse texto, tá? E vai manter-se no futuro. Então veja bem, é um relato, é um comportamento com fundo histórico, tá? Muito importante isso. Segundo ponto, o autor sagrado, e com ele a comunidade dos crentes, tende a colocar na boca de Deus, atribui-lhe sua realização e a autoridade divina à prova, aquilo que eles consideram bom e positivo para o seu grupo, né? É palavra de Deus inspirada por Deus? Sim. E nisso nós cremos. Mas tem mãos humanas, tem sentimentos do autor, tem uma carga de cultura no escrever o texto também, o qual é preciso um discernimento. Nós já falamos sobre isso, né? Precisamos entender isso. Então, esses dois aspectos é importante para a compreensão desse texto, desse episódio, né? Então, o autor sagrado atribui sua realização ou autoridade divina aprova tudo isso.
na concepção do autor sagrado, aquilo que eles consideram bom e positivo para o grupo, sem levar em conta, muitas vezes, os efeitos sobre os outros núcleos ou coletividades humanas. Certo? Por isso é necessário que a leitura do texto leve em conta a noção de justiça. Nós temos que levar em conta neste texto a noção de justiça, para que não nos equivoquemos em relação à misericórdia e o amor de Deus. Senão nós vamos ler esse texto e entender que Deus é um ser muito injusto, para deixar e aprovar o que aconteceu. Ele não aprovou. Que fique bem claro isso, tá bom? Qual é a mensagem deste texto para nós? Vimos que se trata de um costume da época. Não poder ter a esposa legítima, não podendo ter filhos, oferece a escrava para seu marido, para que por meio da escrava se obtenha um filho. Costume da época. Tá? Em alguns versículos deste texto, notamos uma grande carga de injustiça cometida por Sarai e Abraão em relação a Agar. Há uma carga de injustiça muito grande no texto, que nós notamos. Mas também houve uma certa falta de respeito de Agar para com sua senhora. Porém, um erro não pode justificar outro erro. Concorda? Então, Deus intervém nessa história, com o seu amor, com sua misericórdia e justiça. É para sempre nos lembrar que Deus é justo. Deus é justo. Sempre será. Ok? Ele faz justiça a Agar, prometendo uma descendência numerosa para a sua posteridade. Deus não aprova esse costume, muito menos a atitude da matriarca Sarai e do patriarca Abraão. Porém, ao fazer justiça a Agar, Deus a torna matriarca de uma descendência também de Abraão. Ué, Ismael não é filho de Abraão com Agar? Então ele é descendente de Abraão. Ele é descendente de Abraão também, e isso deve se levar em conta e o texto leva. Por isso, Agar vai ser uma matriarca de um povo numeroso, porque ele também é um descendente de Abraão, mesmo sendo um filho gerado fora do casamento legítimo. É bom entender isso, não é? Este é Deus, que é justo, não é? Podemos cometer muitas injustiças, olhando para o texto, né? Nós podemos cometer muitas injustiças em nome da fé, muitas vezes, como vemos nesse texto, de maneira equivocada, mas Deus age, né? Deus age e faz justiça na hora certa. Deus não tarda e nem falha, Deus apenas não segue o cronos, que é o tempo, o relógio que conta o nosso tempo. Deus tem o tempo dele para agir. Como vemos no texto, de maneira equivocada, mas Deus age e faz justiça na hora certa para aqueles que foram usados por um capricho pessoal. Neste caso, a preocupação cultural de deixar descendente. Foi uma preocupação que levou a uma atitude de desespero, mas não aprovada por Deus. Acaba por atropelar o tempo de Deus, uma atitude desta, e cometer injustiça por causa da precipitação. Nós não somos assim também? Quantas injustiças cometemos por atos que nós deixamos levar pelo nosso ego, por aquilo que nós achamos que deve ser no nosso tempo e atropelamos o tempo de Deus, não é assim? O
texto fala sobre isso, né? Por isso a promessa ainda não começa a se cumprir, porque no pensamento de Deus não era para ser assim. O tempo de Deus vai chegar para Sarai e nós veremos no próximo capítulo este tempo de Deus. Foi uma atitude precipitada do patriarca e da matriarca, né? Por isso a promessa ainda não começa a se cumprir. Ismael não é o filho da promessa sonhado por Deus, mas mesmo assim Deus o faz justiça. Deus, ele corrige a falha humana, fazendo justiça a Agar e seu filho, por causa de um erro humano, tá? Respeitar o tempo de Deus, confiar e esperar que o que é de sua vontade na hora certa se realiza. Essa é a grande mensagem do texto para nós, porque, como eu disse, para encerrarmos o nosso estudo, o texto não está mostrando que Deus aprova essa situação, mas o grande centro, o núcleo desta leitura do capítulo 16 está no versículo 10. O centro da leitura. Multiplicarei tua posteridade de tal forma e será tão numerosa que não se poderá contar. O que conta neste texto para nós e nos dá como lição é a grande justiça de Deus, que muitas vezes corrige a injustiça provocada pelo ser humano. Ok? Espero que tenham gostado desse estudo, que ajude a cada um de nós a pensar para não atropelar a vontade de Deus muitas vezes na nossa vida. E no próximo encontro nós vamos para o capítulo 17 de Gênesis e tem como tema a aliança e a descendência de Abraão. Volta o tema da aliança, ok? Espero vocês, espero que tenham gostado desse estudo. Compartilhem, deixe seu joinha no canal e obrigado a você que se inscreveu e está se inscrevendo no canal também. Um abraço e até o próximo encontro.